a companhia de todos, para compartilhar esses momentos de aprendizado. E quando o Júnior me incumbiu de iniciar esse capítulo, eu falei: ô Júnior, de certa forma providencial que eu faça nesse mês essa reflexão em torno do casamento, uma vez que dia 4, eu e Silvana completamos 38 anos de casados. Então, é bastante estrada, bastante história para estar aprendendo a respeito do tema. Não separeis o que Deus juntou. E se refere ao Evangelho, aquele momento onde os fariseus que viviam tentando o Cristo para ver se ele contradizia a lei da época, perguntaram: será permitido ao homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? E vejam só, na sociedade daquela época, uma mulher desamparada, seja ela abandonada pelo marido ou viúva, era uma pessoa exposta a um extremo sofrimento, porque a estrutura da sociedade daquela época impunha às mulheres, abandonadas nesse caso, caso não fossem acolhidas, extremas dificuldades. E o Cristo responde: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, o criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne. Não separeis, pois, o homem, o que Deus juntou. E eles insistem em perguntar: mas então por que Moisés ordenava que isso era permitido? Vejam só, eles se referem a uma ordenação, a uma lei de Moisés, que nós sabemos não faz parte do decálogo, não faz parte dos 10 mandamentos, está dentro daquele conjunto de leis civis que Moisés foi criando, para governar o povo, principalmente durante os 40 anos que eles vagaram pelo deserto. E o Cristo responde àqueles homens: Moisés assim permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Por causa da dureza dos vossos corações é que ele permitiu que isso acontecesse. E para a gente fazer uma reflexão sobre esse trecho do Evangelho, vamos primeiro fincar algumas estacas, alguns fundamentos que são importantes para a gente analisar. Primeiro, do Livro dos Espíritos, pergunta 132, qual o objetivo da encarnação? Nós encarnamos, Deus nos dá a encarnação para fazermos fazer-nos chegar próximo à perfeição, para que nos aperfeiçoemos. Para isso que a gente encarna aqui. Então, durante toda a nossa conversa, não percamos de vista esse fundamento. Nós encarnamos para nos aperfeiçoar. E o segundo fundamento, pergunta 258, o Espírito escolhe as coisas que acontecerão a ele na vida?
Ele mesmo escolhe o tipo de provações que deseja submeter-se. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. E talvez a gente vá se perguntar, mas será que todo mundo escolhe? Sim. Talvez de uma maneira mais ou menos consciente, de acordo com a nossa evolução. Mas, em hipótese alguma, deixa de ser nossa escolha, porque as vivências que nós vamos atravessar durante a encarnação são frutos das nossas escolhas e das nossas ações passadas. Talvez não tenhamos ainda a capacidade de escolher as nossas provas de maneira consciente, mas as escolhemos quando praticamos os atos que praticamos no passado. Nos tornamos credores ou devedores dos nossos próprios atos. E aí, o Chico sempre nos alertou: por que você está encarnado onde está hoje? Por que você encarnou aqui em Andradina, nesse tempo, nesse ano, com essas pessoas? Teus parentes e amigos são as almas que atraístes para as tuas afinidades, com as tuas próprias afinidades. Nasceste no lar que precisavas, além de outras afirmações. Mas a gente está exatamente no lugar certo, com as pessoas certas, de acordo com as nossas necessidades. Que necessidades essas? De evoluir. Então, todos nós estamos no lugar certo. Não adianta a gente falar assim, nossa, eu acho que eu encarnei na família errada, não era para ter vindo aqui, né? Era para eu ter nascido ali no vizinho da esquina, que tem casa com piscina, que tem bastante dinheiro, 3 carros na garagem, né? Mas olha, meu paraquedas deu errado, eu vim cair aqui, nessa dificuldade. Mas não tenham dúvida, nós estamos no lugar que nós necessitamos. Ali está a nossa oportunidade de evolução. E entre as vivências, entre as experiências que nos são possíveis nessa trilha de evolução, o casamento é uma delas. Talvez uma das mais difíceis, mas é uma das experiências que a gente pode atravessar pelas nossas escolhas, pelas nossas necessidades. Nós temos no casamento essa oportunidade. Então, o casamento nos diz Emmanuel no Consolador, o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver na terra a tarefa construtiva da fraternidade real e definitiva. Vejam só, que tarefa maravilhosa que a vida em família nos reserva. Desenvolver um sentido de fraternidade verdadeiro. Dentro das famílias, o mesmo Emmanuel no Consolador nos diz, nós encontramos pessoas afins, unidas por laços de amor, mas também nos reunimos com pessoas com as quais cultivamos discórdias, mágoas,
ressentimentos, ódios. E isso por quê? Por capricho ou porque Deus, não cuida de nós? Não. Por oportunidade, e a gente vai bater nessa tecla, por oportunidade de evolução, por oportunidade de construirmos a fraternidade. Se já temos afinidade, se já temos laços de amor, que eles se desenvolvam mais. Se o que nos une dentro desse grupo seja as dissensões, as discórdias, que possamos aproveitar a oportunidade para restabelecer o equilíbrio e a harmonia. É essa a missão da família. É uma da estrutura básica da nossa sociedade. E todos nós sabemos, que ser reconhecido, ser considerado bonzinho com aquelas pessoas que a gente encontra uma vez por semana, uma vez por mês, é fácil. Difícil é a gente conviver todos os dias. A gente acordar e encontrar a cara amarrotada, Encontrar, como sempre disse minha mãe, só depois que come mais que 1 quilo de sal junto, é que a gente começa a se conhecer realmente. E aí, a gente vai conhecendo os defeitos, conhecendo as dificuldades do outro, e tendo a oportunidade de exercer e exercitar o amor. Mas será que realmente nós temos aproveitado, será que o amor tem presidido as nossas relações familiares, as nossas relações conjugais? Será que realmente na prática os compromissos que nós pedimos de uma forma ou de outra, as relações que a gente pediu de uma forma ou de outra lá no plano espiritual, será que quando chega na hora que nos soltam a mão e que a gente tem o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, será que a gente tem realmente colocado o amor à frente? Temos aproveitado a oportunidade de desenvolver o amor? Nesse evangelho de hoje, em primeiro lugar, ele chama a atenção, porque a maioria das pessoas ainda pensa que o casamento não passa de um contrato. Aquele casamento da lei civil, Às vezes a gente, não é assim o costume hoje na sociedade? A gente já está vivendo junto faz 10 anos, aí a gente quer passar o papel para casar, E aí dá a impressão que é só casar, começa a dar problema, Mas é brincadeira. A gente tem por parâmetro esse casamento regido pela lei civil, mas que é um instituto que é temporário, que é sujeito a variações de acordo com as épocas, de acordo com as sociedades, os costumes da sociedade. A família é uma instituição, até certo ponto, universal, porque é próprio do ser humano estabelecer esse grupo familiar para cuidar dos filhos, para se cuidar mutuamente, Mas, em diversos povos, em diversas situações, a gente vê rituais e regras diferentes
costumes diferentes, né? A gente vê diversos tipos de se estabelecer esse casamento, esse núcleo familiar. Os indianos têm seus costumes, os índios têm seus costumes, mas que se limitam aos costumes, às tradições e à lei civil do povo ou de uma época. Mas será que é só isso? Será que está limitado a isso? Essa relação que a gente, como sabemos, trouxemos por compromisso lá da espiritualidade? Ah, mas alguém vai falar assim, mas quer dizer que então que não deve mais casar. Não, ninguém precisa mais casar. Não, a lei civil não é supérflua. Ela é muito útil para que a sociedade se organize. A lei civil serve para regular as relações sociais, os interesses das famílias. Ela é muito necessária e ela evolui à medida que nós evoluímos. As leis civis, elas evoluem à medida que nós evoluímos. Quer um exemplo bem tranquilo? Não precisamos ir muito longe. Década de 60 até 70, ainda existia um instituto legal que se chamava legítima defesa da honra, que permitia ao cônjuge assassinar o outro cônjuge por adultério. O que hoje nós não aceitamos mais, e graças a Deus, já não faz parte das leis civis que nos regem. Porque nós evoluímos e conosco a lei civil evoluiu. É importante que a gente tenha isso em mente. Como seria a nossa sociedade se nós desfizéssemos os laços de família? Segundo os Espíritos, disseram a Kardec, né, no Livro dos Espíritos, pergunta 775, seria um retorno muito grande ao egoísmo. Seria um passo muito grande em direção ao egoísmo. Uma vez que a família é aquela primeira oportunidade, né, a primeira sociedade, é o primeiro local onde nós estabelecemos as relações com o próximo e as relações mais próximas com os nossos semelhantes. Então, quando Jesus trata do casamento nesse caso, da união de pessoas nesse caso, ele não está se limitando à lei civil, ao casamento civil, como era o costume lá da época, né? Tinha lá as leis de Moisés, tinha os rituais, mas ele não se prendia, Jesus não se prendia a esse aspecto. Quando ele diz, não separeis o que Deus uniu, deve-se entender principalmente a lei, a referência à lei de Deus, que é a lei do amor. Ele está se referindo à relação de amor entre as pessoas. E aí, para que a gente não desfaça, para que a gente não renuncie ao laço de amor que nos une às pessoas. Porque o que nos faz renunciar aos laços de amor? Exatamente o sentimento contrário, que é o egoísmo, de uma certa forma. Então, não é a lei civil
Não são os compromissos, não são as tradições, não são as conveniências que vão suprir a lei do amor. E é esse o objetivo primordial da união dos seres. Não necessitamos ser unidos por uma cerimônia, não necessitamos ser unidos por um documento, por regras transitórias e passageiras. Temos que nos unir por amor, por sentimento recíproco de amor. Porque quando nós não baseamos a nossa união no amor, aí a gente tem aquelas situações muito comuns hoje em dia, né? Que são essa instabilidade das relações, esse vai, vem, junta, separa, e aqui não vai crítica, vai só reflexão. Quando nós, mais uma vez lembrando, temos o livre-arbítrio de escolher o nosso caminho, a gente acaba não fazendo e não cumprindo aquelas escolhas que nós fizemos lá atrás, o planejamento que a gente fez lá atrás. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, nos diz que os casamentos têm algumas classificações. Tem casamentos acidentais, provacionais, sacrificiais, por afinidade superior e por afinidades transcendentes. No nosso nível de evolução, qual que prevalece? Os acidentais. Infelizmente, os acidentais. Aqueles que a gente, fazendo uso do livre-arbítrio, e a gente viu muito isso, né? Estudando os mensageiros, principalmente, do André Luiz, assumimos o compromisso lá do outro lado, chega aqui, esquece tudo. Faz nada daquilo, né? Num paralelo assim, bem tosco, mas é que a maioria que é magrinho não vai saber, mas tentem ter um pouquinho de empatia para entender. Você faz votos que vai emagrecer, né? Vou fazer regime e vou emagrecer. Planeja emagrecer. Aí você vem domingo aqui, no evento do centro, domingo cedo. Aí, a Zilda me traz um bolo de fubá coberto de chocolate, né? Aí eu olho para o bolo, ele olha para mim, eu olho para ele de novo, né? Ai, será que eu... E meu regime? Aquela Zilda também, vou falar, hein? A culpa é dela. Ela que arrumou essa tentação aqui, né? E aí a gente acaba caindo, renunciando ao planejamento e comendo o bolo. Quando a gente se vê diante daquelas coisas que insuflam as nossas fraquezas, muitas vezes a gente esquece de todos os compromissos, de todos os aprendizados, de todos os propósitos elevados que a gente estabeleceu lá. E aí, o casamento, que deveria ser uma oportunidade de crescimento, de harmonização, acaba virando aquele casamento depois da balada, né? Acidental.
casamento tipo ressaca. Aí a gente assume aquele relacionamento levado por sentimentos, às vezes nem tão bem administrados, né? Às vezes, casamentos por conveniência. Não vamos unir nossas almas, mas os nossos bolsos, né? E aí a gente estabelece aqueles casamentos do tipo unidos até que o cartão de crédito nos separe, né? Até que a conta do cartão de crédito nos separe. Ou aqueles casamentos frutos tão somente da atração física, da admiração pela beleza e pela forma, né? Onde a gente não está voltado a satisfazer o coração, mas o orgulho, a vaidade. Sabe quando a gente pensava assim lá atrás, né? Nossa, já pensou que meus amigos vão falar? Nossa, como que ele está namorando com uma moça bonita, né? Vou fazer inveja para todos os amigos. E assim, quando a gente não leva em conta as verdadeiras afeições, quando a gente não leva em conta essa oportunidade que nós temos de cultivarmos sentimentos bons, recíprocos, é que a gente acaba assumindo esses relacionamentos complicados. É que a gente acaba estabelecendo esses relacionamentos que não dão certo. E aí, vocês vão me dizer, mas, Rossi, quer dizer que o que eu faço se eu descobrir que aquele meu sonho que eu tinha de adolescente, de almas gêmeas, né, foi pegando assim um sotaque mineiro e começou a ficar algemas, né? De almas gêmeas ficou algemas. Kardec no Evangelho diz assim que uma hora a gente vai se perguntar, será que é mais humano ou mais caridoso se manter uma relação que não tem fundamento ou romper essa relação? O que é mais caridoso? Porque também não se está tratando aqui de uma pessoa se submeter à violência, à agressão, a situações que são realmente, que atentam contra a dignidade. O objetivo é que a gente tenha uma relação de amor. Contudo, é necessário que a gente, mesmo nessas relações, tenha maturidade e caridade, principalmente quando a gente já não está sozinho, principalmente quando envolvem outros serizinhos que vêm para a família. Podemos partir para outra tentativa? Podemos, mas temos que ver, né, entre nós, se as nossas dissensões, os nossos desamores não vão atingir aquelas pessoas que estão conosco no núcleo familiar. É necessário que a gente tenha equilíbrio, amor, acima de tudo. Porque, de alguma forma, quando a gente renuncia a essa convivência, a essas oportunidades, a essas dificuldades,
que o egoísmo faz com que a gente renuncie, a gente vai estar mais ou menos naquela historinha, né? Todo mundo conhece essa historinha aqui, né? Eu tenho minha cruz, aí eu reclamo com Deus que a cruz está muito pesada, aí eu falo assim, ó Deus, vou cortar um pedacinho, porque está pesada demais. Aí eu ando mais um pouco e acho que ainda está pesada. Aí eu vou lá e corto mais um pedacinho, né? Até que quando eu chego lá na travessia, eu descubro que aquela minha cruz que eu cortei seria a ponte. E aí o que eu faço? Eu volto para trás para buscar os pedacinhos da cruz que eu larguei pelo caminho. E aí vocês vão me falar, mas eu vou ter que voltar para trás e buscar os pedacinhos da cruz? Caramba, você já pensou ter que voltar e encontrar aquele marido que eu deixei lá atrás? Fica tranquilo, o objetivo não é casar, o objetivo é restabelecer o amor e a harmonia. De repente você não vai ter a oportunidade de voltar como marido e mulher, às vezes volta como filho, como irmão, porque essas posições transitórias não são o mais importante é se estabelecer a harmonia, o perdão. E aí, aprender a cada dia a exercer e praticar o amor. Quem é jovenzinho assim, igual eu, que passou um pouquinho dos 30, lembra disso aqui, né? Lembra das figurinhas do amar é? Nossa, amar é isso, amar é aquilo, né? E era legal porque realmente amar é fazer alguma coisa, porque só amar é alguma coisa, é abstrato. Falar assim, só eu te amo, é nada. Amar o amor é o que o amor faz. E nesse tempo aqui que a gente mandava essas coisinhas para a namorada, tinha um que eu achava muito legal aquele tempo. Amar não é olhar um para o outro, mas olharmos juntos na mesma direção. Antoine Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. E olha, depois com o tempo, eu descobri que não é assim. Que é bonito, mas não é verdade. Porque, na verdade, nós somos tão diferentes que amar é olhar um para cada lado, para coisas diferentes, ter gostos diferentes, mas mesmo assim se alegrar com a alegria do outro. É olharmos para coisas totalmente opostas e mesmo assim ficarmos felizes quando o outro. Com o tempo, a gente aprendeu que amar é deixar o marido ir pescar, amar é carregar a sacola no shopping, amar, né, é um eterno doar, conceder, dar, receber. Ainda outro dia, conversando com um amigo mais novo, que estava assim, num momento daqueles de, né, tentando acertar os ponteiros com a companheira, e ele falava assim, nossa, mas é difícil, né? É muito difícil esse negócio. Eu não sei se eu estou preparado para renunciar ao que eu quero aqui,
para atender esse pedido dela. Ah, mas é muito difícil. Eu falei, olha, viver a dois é isso. Vai ser sempre, né, esse renunciar, outra hora o outro renuncia, uma hora você faz o que, né? É uma troca constante. Vai ser sempre esse jogo de cabo de guerra, e sempre tendo cuidado para não romper a corda. Ou o que é melhor, sempre cuidando para fortalecer cada vez mais a corda, para ela aguentar os maiores solavancos. Porque se a cordinha for muito fraca, ela não aguenta os puxão, não. O amor é essa corda que nos une aí, e que nos permite. Aí ele me falou assim, mas, né, mas será que algum dia a gente vai alcançar o equilíbrio? Falei, daqui umas 132 encarnações, é capaz que vai estar melhor um pouco, mas até então, enquanto a gente estiver desse jeitinho aqui, vai continuar desse jeito. Esse eterno doar-se, receber, renunciar, receber uma renúncia, e aí amar é cuidar do outro, mesmo quando a gente está de bico, mesmo quando a gente está contrariado, querer o bem e tratar com carinho. Esse é o exercício de cada dia, e se você não casou, tem muitas e muitas relações no seu dia a dia, onde esse exercício é possível. Todas as relações humanas, seja com o irmão, com o pai, com o marido, com mãe, com o chefe, todas as oportunidades, e principalmente dentro da família, essa oportunidade de exercer e de conseguir esse crescimento, ela existe. Como diz Emmanuel, a família é o cadinho purificador das almas. Sabe o que é cadinho? É uma vasilhinha assim que põe o minério e taca o maçarico para separar o ouro dos outros minerais. E é na família que a gente realmente esquenta a chapa para extrair o melhor de nós, o ouro do verdadeiro amor e da verdadeira fraternidade. Porque é purificando as afeições acima dos laços de sangue, acima das convenções, acima dos costumes. É que a família nos permite perpetuar no infinito os laços eternos do Espírito. E aí, como a doutrina espírita nos ensina, a nossa família vai ser cada vez maior, cada vez aprendendo a amar um número maior de pessoas, a partir desse exercício com o nosso pequeno grupo familiar, que cresça em nós essa capacidade de amar, acima de tudo, de amar apesar dos defeitos, de querer o bem, mesmo quando contrariados. Que nós, pelo nosso orgulho, jamais desfaçamos os laços, seja da família, da amizade, onde quer que seja, que Deus estabeleceu. Não separemos o que Deus uniu,
para o nosso bem. Hoje eu falei demais para o meu tamanho, obrigado a todos, desculpa, mas às vezes eu me empolgo. Obrigado pela paciência, obrigado pela companhia, obrigado pelas boas vibrações, que o Cristo nos conduza e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.